Acho que foi. Foi. Boa tarde. A gente vai daqui a pouquinho dar início a live do pessoal Teresópolis aqui no Instagram. Daqui a pouquinho o convidado de hoje, Valdir Ribeiro, entra. E aí já até entrou, que veloz. Valdir, deve ter aparecido aí um botãozinho para você apertar e pedir para participar. Esse mesmo. Ótimo. Vou liberar já. Valdir. Tô tentando ajustar a câmera. E foi? Assim você fica de lado, cara. Então, mas assim você fica de frente. Não, mas não dá pra fazer desse jeito. Tá, então É, deixa eu tentar arrumar o meu tripé, pra ver se meu o seu telefone áudio não está fica muito na minha mão. distante, cara. Tô tentando ajustar o meu celular para que ele fique em pé sem eu ter que ficar segurando. Ah, tá. Eu não tenho um computador, né? Eu coloquei no tripé achando que a câmera ficaria E adequada. não ficou de jeito nenhum. Não, ela fica com você de ladinho. Não, não tem, não. Deixa eu tentar ajustar. O Instagram só serve desse jeito assim. O meu tá no tripé Pode me também, só que ajudar. eu ponho o tripé assim, eu ponho o tripé de lado, assim. Como você faz isso? Eu tô tentando aqui. Ainda não consegui descobrir como é que você faz esse tripé de lado. Acabei de quebrar o Quando você tripé. vai acertando aí, eu vou dando aqui um alô, pessoal. O Hélio Hatz, que acabou de entrar. Camila Martichelli. Ellen. Deixa eu ver mais quem. Mariana. Roberta. Um alô para todo mundo. Fernanda. Carol. Veja aí. Se estou Quanto o adequado. Valdir. Acertou aí? Aparentemente, sim. A câmera está um pouquinho no ângulo aí de baixo, fazendo meu queixo parecer maior do que ele é, na verdade. Mas acho que está tudo bem. Relaxa. Bom, Tá. o pessoal está entrando aí. Valdir, aí você está vendo um cursorzinho que tem aí para o direct. Salve aí, Luiz. O João deve estar junto. Tem um cursorzinho que vai para o direct do Instagram. Se você apertar ele, você pode ir convidando as pessoas para entrarem. Eu já fiz Já? isso, Beleza. Bom, então, apresentar. mas deixa Isso aqui eu é, fazer uma, de novo. isso aqui é a live do pessoal Teresópolis no Instagram. Isso aqui é uma iniciativa que a gente teve para estabelecer um diálogo, uma conversa sobre a cidade e, na verdade, sobre a conjuntura, sobre as condições do coronavírus. A gente fez uma série de conversas. Essa é a última marcada para esse mês. A gente está estabelecendo, a gente vai tentar fazer isso com alguma frequência, mas para esse mês a gente só tem essa conversa com o Valdir de hoje era a última marcada. Eu sou Rodrigo Cossenza, eu sou secretário-geral do Pessoal Teresópolis e estou na função de fazer essa apresentação aqui. Quero agradecer a Thelma Castro, que é secretária de comunicação, que faz o trabalho de elaboração de cards, faz a divulgação, pega esse programa aqui e coloca no YouTube. Então, faz todo um trabalho que acaba ficando, que a gente não percebe, mas está aí, trabalho feito e tem que agradecer bastante. Deixa eu ver. Agradecer ao pessoal do diretório que encampou o projeto, apareceu. Você está testando coisa, né, cara? Apareceu nas lives e fez perguntas. Então, acho bem importante que um partido político esteja se posicionando e se colocando para debate, para se colocando em diálogo com a sociedade, né? Valdir, pode se apresentar aí. Eu estou experimentando essas maravilhas do Instagram, esses filtros maravilhosos, porque na verdade eu sou um cara ruim disso, sabe?
Eu mexo pouco no Instagram e mexo pouco nesses filtros. Bem, isso faz parte do entendimento de quem eu sou e da maneira como eu me apresento, né? Todo mundo fala que eu sou um mau amigo virtual e um mau amigo digital. Eu tenho dificuldades grandes em manter comunicação com as pessoas pelo Instagram. Eu gosto de gente ao vivo, gosto de apertar a mão das pessoas. E essa quarentena está fazendo mal danado para quem gosta de contato humano. Acho que é por isso também que eu fui virar professor. Sou professor de ensino médio, sou professor da rede técnica, da rede estadual. É isso, acho que o interesse de trabalhar com pessoas e estar perto das pessoas, de envolver com elas, que me define melhor, assim. Eu sou professor de filosofia, eu formei na Federal de Juiz de Fora, leciono na FATEC, no ISERJ, né, Instituto de Educação no Rio de Janeiro, e no Colégio Gil da Silveira, aqui em Teresópolis. Tenho uma trajetória aí de militância na educação popular, sou voluntário de uma ONG que organiza cursos de formação com essa metodologia em São Paulo. Fiz parte da executiva do Pessoal Teresópolis durante um tempo, agora estou afastado da executiva e militando na base, por assim dizer. Também faço uma atuação militante aí junto ao CEP. Estou encerrando, se tudo correr bem, na semana que vem, o meu mestrado em Ciências Sociais pela UERJ, e pretendo me engajar no doutorado esse ano, se tudo correr bem. É isso, acho que é isso que tem de relevante para eu falar. Beleza. Valdir, alguém comentou aqui que o seu áudio está baixo. Verifica se o teu volume está baixo ou alguma coisa assim do gênero. Afastado, estou tentando chegar um pouco mais perto. Não consegui entender. Meu telefone está um pouquinho afastado de mim por causa da disposição para ele ficar em pé. Ele está com capa? Um pouco mais... Ele está com capa, alguma coisa assim? Não. Não? Então, porque às vezes a capa tapa justamente no microfone. Mas tá bom. Vamos fazendo. Vou mexer o telefone de posição para ver se melhora o áudio. Verifica aí. Vamos ver. Isso aqui eu quebrei o tripé, cara, na hora de arrumar ele, para ficar em pezinho. Olha o que aconteceu. Não, tá muito melhor o áudio agora. Fiquei só com isso aqui. Putz. Eu fiz algo similar um dia desse. Tá ótimo. O áudio eu acho que melhorou muito. Eu cheguei mais perto. Beleza. Então eu acho que agora tá ótimo. Vamos nessa. Então, Valdir, a gente inicia sempre essas conversas procurando, fazendo a mesma pergunta, ou algo muito similar, que é como é que você está vendo, como é que você está percebendo, se é que está, como a sociedade teresopolitana, como o teresopolitano em geral, está percebendo a pandemia, os impactos da pandemia, se está entendendo a necessidade do isolamento ou não. Como é que você está fazendo essa leitura do conjunto da população frente ao coronavírus, ao Covid-19? Olha, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa muito sincera do ponto de vista metodológico, né? Falar dessas totalidades, falar do teresopolitano, falar que o teresopolitano é isso ou aquilo é sempre perigoso. Eu vou te falar uma coisa que nós já conversamos juntos e é uma experiência que quem mora em Teresópolis já deve ter feito e deve ter passado por ela, eu tocado ela de vez em quando, que corre esse risco metodológico, mas a gente arrisca assim mesmo, né? Cara, quantas farmácias tem em Teresópolis? A sensação de quem mora em Teresópolis é que nós vivemos na cidade de hipocondríacos. É impressionante. Tem uma farmácia para cada esquina do município. Quando a quarentena foi se intensificando e a necessidade de isolamento social foi se intensificando, eu esperava, porque eu tinha a expectativa de Teresópolis como uma cidade hipocondríaca, que nós tivéssemos uma histeria teresopolitana, mas não parece que é isso que aconteceu. O que eu tenho visto em Teresópolis e tenho experimentado, pelo menos no que eu vejo de narrativas, de leituras que eu estou fazendo sobre outras cidades e outros municípios, outros estados. A quarentena não é uma questão de saúde pública somente. Ela atravessa ou é atravessada por uma disputa política. E Teresópolis não está fazendo nada diferente do que toda disputa política que acontece no Brasil faz. As pessoas estão divididas entre ficar em isolamento social mais radical, tem gente que está um pouco mais flexível e tem gente que está levantando a bandeira de que o isolamento faz mal à economia. Ou seja, Teresópolis não está diferente, em nada diferente das outras cidades pelo Brasil. Refletindo no seu comportamento em relação à saúde, um conflito, uma tensão política que acontece em toda parte, né? Entendi.
Mas assim, em termos, você tem verificado, por exemplo, menos pessoas na rua, mais pessoas na rua, você tem ido na rua? Dentro medida... Então, essa é uma pergunta danada, porque quem não está indo muito na rua não tem como julgar. Não, E a se já gente, é por exemplo, a gente vai para quê? na Vai para rua, comprar coisa. Aí você fica naquela coisa do, pô, será que tem muita gente? Mas, por eu exemplo, tenho, eu moro de frente eu tenho, e eu vejo pela movimentação de carros, por exemplo. Aí tem dias que não passa carro nenhum, assim ficam e você percebe, mas hoje, por exemplo, tá muita atividade. então, eu tenho ido ao mercado, eu tenho feito compras no mercado. E vou também à quitanda comprar legumes e verduras, porque as pessoas têm que comer em tempos de Exatamente. quarentena. E é muito curioso porque tem uma mudança nos hábitos alimentares que é saudável, inclusive. Rapaz, como eu trabalho na escola, trabalho em escolas, a semana toda eu como na rua. Eu como na escola, eu almoço junto com os alunos nas unidades escolares que eu trabalho. Essas semanas de quarentena, eu estou almoçando em casa todo dia. Eu não sou o único a fazer isso. Tem muita gente almoçando em casa. Eu fico pensando que isso vai fazer um bem à saúde das pessoas danado. Você trocar a comida do restaurante, a comida feita em escala industrial, pela necessidade. Claro, se isso for bem distribuído nos gêneros, né? Se isso não implicar problemas de outro tipo na ordem familiar, eu acho que a gente tem uma mudança de comportamento que pode ser saudável. Eu tenho percebido menos gente na rua, com certeza. Tenho percebido muita gente com medo. Eu falo pela experiência que eu tenho da minha família. As pessoas mais velhas da minha família estão com bastante medo, bastante receio. A pessoa está com receio e insegurança de ir na rua. Mas na minha família também tem quem defenda que a quarentena tem que acabar, que é melhor correr o risco do vírus do que quebrar economicamente. Gente que precisa trabalhar e se sustenta com o seu trabalho e está com a sua situação muito prejudicada. Então, como eu te falei, o que eu percebo muito claramente é uma divisão. Agora, sim, a quantidade de pessoas na rua diminuiu, eu acho que as pessoas estão aderindo muita gente está aderindo ao isolamento e está entendendo a necessidade, a importância de fazer o auto-isolamento, o isolamento social. E tem gente, uma minoria, que está resistindo. É. Bom, a pandemia ela acabou impondo uma necessidade do Estado dar respostas. Ou seja, precisa apresentar políticas, precisa apresentar uma série de ações, e ações que muitas vezes escapam ao comum do Estado. Uma série de determinações, de portarias e decretos foram assinados e que eles dialogam diretamente com a liberdade que a gente tem, mas também a necessidade de proteger a vida. Ou seja, a gente fica nesse impasse. Como é que você está vendo, por exemplo, essas ações do Estado, dos três poderes do Estado, por exemplo, o judiciário, o próprio legislativo e óbvio, inescapável, tratado executivo, em relação a essa ação do próprio Estado para com a pandemia? Tá, eu queria começar dizendo o seguinte. A gente acabou de estar sendo noticiado o tempo inteiro que o ministro da Justiça pediu demissão, né? Me parece que a gente fica sempre naquela divisão, aquela possível leitura de que ou são os ratos abandonando o navio antes dele naufragar, que é uma possível leitura, ou não tem navio naufragando nenhum, e o navio só está indo para uma direção diferente e o próprio capitão do navio está expulsando os insubordinados. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo no governo federal, o que acontece no Poder Executivo. Essa demissão do Sérgio Moro, ela reflete, e essa indecisão sobre se são os ratos abandonando o barco ou se é a mudança de direção do navio, ela reflete a característica que tem marcado esse governo, do ponto de vista do governo federal, né? O Executivo Federal, que é uma dificuldade imensa de se articular internamente, de agregar força política. O governo ele se sustenta num populismo, ele se apoia numa intermediação, num contato com a sua base de apoio eleitoral, tentando fazer isso sem mediação, através de rede social, fake news e por aí vai. Mas por dentro parece um governo desarticulado. Quando um governo está desarticulado dessa maneira, qualquer proposta de ação é difícil. Ainda mais esperar que uma proposta de ação, que já é difícil dela acontecer, dela aparecer, que ela ganhe adesão.
Eu acho que o outro exemplo mais evidente do que é um governo que está desarticulado e com dificuldade de dar encaminhamento para as suas decisões foi a demissão do Mandetta. Você, no meio de uma crise sanitária, demite um ministro da Saúde que nem era um cara popular, comunista, de esquerda, um sujeito historicamente comprometido com os planos de saúde, mas que fazia política, vestia a camisa do SUS quando tinha que aparecer em público. Era o que ele fazia de promoção da política pública, da saúde pública. Então, do ponto de vista do governo federal, pensando no executivo federal, eu entendo que é uma desarticulação. Há uma desarticulação anterior que vem se construindo já desde o processo eleitoral, desde o fim do processo eleitoral, que é a desarticulação do governo federal com os governos dos estados. O Witzel e o Dória foram os primeiros a manifestar insatisfação com o governo federal, e recentemente o próprio Ronaldo Caiado, que era assim, um dos aliados mais fiéis do governo federal, anunciou que estava desgastado e que não se manteria em aliança com o governo federal. Ou seja, tem uma dificuldade de garantir articulação interna do governo federal e tem uma dificuldade de garantir articulação entre o governo federal e os governadores dos estados. Rapaz, o Brasil é um país que é uma federação. Os deputados, os parlamentares brasileiros, eles são eleitos nos seus estados. E, cara, sem sacanagem, as estatísticas contam aí que mais ou menos um deputado se elege com votos de 3 a 4 municípios no máximo. Quer dizer, por mais que ele seja um deputado do estado, ele não faz votos no estado todo para se eleger. Ele vai ter um nicho de votos que corresponde a 3, 4 municípios, que é onde ele consegue alcançar majoritariamente. O que significa que uma desarticulação do governo federal com os governadores dos estados também implica uma desarticulação com os parlamentares. Quer dizer, cara, é o Campos Salles. É a política dos governadores que não tem, que falta ao Bolsonaro, que falta ao governo federal. Então, tem uma desarticulação interna no governo. Parece que teve um problema de... Valdir? Acho que teve uma queda aí. Onde é que você parou? A desarticulação dos governos do Estado, logo depois de você falar do Campos Salles. Então, como não tem política de estados para o Bolsonaro, como ele não articula com os governadores e, por causa disso, perde articulação com os parlamentares, como ele não tem articulação interna e como ele não tem partido político para fazer política, é um presidente sem partido, é um negócio completamente inédito. O que eu vejo é uma incapacidade de produzir ações positivas, afirmativas, do governo federal para dar resposta para qualquer resposta à crise. Aí o que acontece na prática é que os governadores estão dando respostas por conta própria e o governo federal não tem nem instrumento para fortalecer o que os governos fazem, nem instrumentos para impedir que os governos estaduais façam o que tem que fazer. Do outro lado, como o governo não tem partido, não tem política dos estados, os parlamentares estão colocando sua própria agenda. Eles estão impondo a sua agência ao governo federal. Quer dizer, o Paulo Guedes falou contra a renda mínima o tempo inteiro. O governo federal quis vetar a renda mínima o tempo inteiro, ainda assim passou com R$600, embora não seja muita coisa, embora a gente vá criticar isso para sempre. Foi uma derrota para o governo enquanto executivo. Os municípios, cara, historicamente do Brasil, o que os municípios fazem? Desde Campos Salles de novo, se articulam com o governo do Estado. Os municípios, nosso prefeito é um exemplo claro disso. Ele se filiou ao partido do governador, porque ter o governador como seu aliado permite que você faça política no município. Isso significa, de novo, uma desarticulação do governo federal, um isolamento em relação ao governo federal e vai empoderando os governadores nos estados. Eu acho que a exceção mais forte é Minas Gerais, que é um governo que é completamente inapto, que até agora não conseguiu dar resposta nenhuma. A resposta que ele dá o tempo inteiro incipiente. O Zema é um governador ruim, em todos os sentidos. Não é porque ele é um cara de direita conservador que ele é ruim enquanto político. Então, Minas está um pouco mais esquisito, está um pouco mais emperrado. Agora, São Paulo e Rio, você vê o Witzel se fortalecendo, o Dória se fortalecendo com o apoio dos municípios. E esses caras vão ganhando apoio dos municípios contra o governo federal. É assim que eu tenho visto essa relação. Agora, desculpa, só que faltou a dimensão que você perguntou, né? A outra. Uhum. Pega o caso do Rio como exemplo, e São Paulo, né? Eventualmente, a justiça atua para obrigar o Estado a fazer política pública ou para impedir que o Estado
faça alguma política, né? Aqui no Rio, a gente teve o Ministério Público atuando, pressionando a Secretaria de Educação para saber do ensino remoto que ela está organizando. Então, o Ministério Público foi acionado pelo Sindicato dos Profissionais de Educação e deu uma resposta solicitando à Secretaria que essa prestasse esclarecimento. Em São Paulo, a Justiça fez uma liminar para que São Paulo distribuísse dinheiro destinado à merenda para pessoas que não tivessem nos planos, nas políticas do governo federal, tipo Bolsa Família, então outras pessoas que não estivessem agregadas a esse projeto. Quer dizer, nesse sentido, a Justiça está fazendo o trabalho que a gente espera que a Justiça faça, ou seja, atuando no sentido de que o Estado mantenha políticas importantes, populares importantes, políticas importantes para a distribuição de renda. Por dentro é difícil saber, é difícil imaginar que articulações o Estado e a Justiça fazem, até porque o Estado presta satisfação o tempo inteiro, a Justiça não. A gente tem, a imprensa cobre o tempo inteiro que os governadores, parlamentares estão falando, a imprensa cobre as disputas que acontecem entre o Executivo e o Legislativo, até porque esses poderes são eleitos, mas a disputa que ocorre dentro do Poder Judiciário e do Poder Judiciário para fora é bastante mais difícil de acompanhar. Entendi. E realmente essa pouca visibilidade que tem nessas disputas internas do Judiciário, talvez não nesse caso específico do que a gente está vivendo agora, mas em diversos outros, acarreta uma série de problemas. Essa falta de transparência das ações do Judiciário, não digo nem de transparência, mas de visibilidade e de debate sobre o Judiciário, acaba sendo um problema para a própria dinâmica do Estado brasileiro. Tem uma questão que foi posta, que você colocou aí, inclusive, que é esse universo de disputas entre estados e municípios e a União, que dialoga até mesmo com questões que estão próximas da gente repensar nosso pacto federativo, a questão da autonomia dos estados, dos municípios, autonomia política, mas também autonomia econômica e como é que você dialoga com isso. Talvez a pandemia esteja apresentando a necessidade da gente repensar alguns elementos sobre o Estado, sobre como o Estado brasileiro está organizado. Ou não. De repente a gente vai perceber que essa organização, não estou falando de quem ocupa os espaços, estou falando do tipo de organização, da arquitetura do Estado brasileiro. Talvez o que saia daí seja justamente uma reflexão do que deve ou não ser mudado. Ou a gente cair num engano. Ou seja, a situação adversa e completamente fora da curva que é a situação da pandemia, querer ser utilizada como elemento para satisfazer mudanças que não são adequadas para um Estado democrático. Como é que você vê esse momento dessa disputa entre Estados e municípios nesse âmbito que eu estou falando, das possíveis reflexões de mudanças na condição estrutural do Estado brasileiro? Estrutural ou não? Dessa arquitetura do poder. Você vai me dar 4 anos o orientador para eu poder responder essa pergunta? Eu não vou poder fazer uma tese. É uma questão lá. É uma pergunta que eu acho que está todo mundo se fazendo. E não é uma pergunta simples. Mas eu vou ensaiar uma respostinha qualquer. É um caminho, né? Tentar, né? É complexa e ela tem muitos elementos, né? Assim, precisaria de um momento para discutir cada elemento desse que você falou. Mas vamos lá. Primeiro que eu ia dizer para você o seguinte, eu não acho que a quarentena e a pandemia seja um caso excepcional. Historicamente, a gente tem enfrentado pandemias e doenças endêmicas, um monte delas. E a saída, responder a essas doenças com quarentena também não é uma resposta nova. No nascimento da clínica, o Foucault vai analisar as políticas, as práticas de quarentena e a maneira como os estados vão se articular, os estados nacionais vão se articular com o poder médico desde lá do século XVII, XVI. E a quarentena e o isolamento social são práticas medievais. Assim, quer dizer, você vai olhar, historicamente a gente atravessou pandemias e epidemias, inclusive muito mais fatais que essa, muitas vezes na história. Eu só penso em gripe espanhola, o próprio HIV, mas também a peste negra. Me parece que o que tem de novidade
do coronavírus é a dimensão global do processo, né? Uhum. E o que é mais interessante ainda, a capacidade global dos estados responderem coordenadamente a essa pandemia. Porque assim, não está acontecendo só o Brasil, só os Estados Unidos, só a China respondendo. Você tem um processo global, as agências internacionais, aquelas das quais a gente desconfia tanto, tipo a OMS, tipo a ONU, essas agências estão tendo agência. Quer dizer, elas estão fazendo um trabalho de coordenação internacional e dando informações, oferecendo subsídios que todos os estados estão aceitando. A gente tinha experimentado esse tipo de coordenação, esse tipo de agência, no sistema financeiro. O FMI, o Banco Mundial, sempre colocaram as agendas para os estados nacionais. Quer dizer, do ponto de vista da saúde, de uma orientação para a pandemia, me parece que é a primeira vez, ou é inédito. Então, assim, eu colocaria, não é inédita a pandemia, não é inédita a quarentena, mas é inédito, talvez, a capacidade de agência de um órgão de saúde mobilizar os estados nacionais como está mobilizando. Eu fico tentando, eu não tenho agora condição de fazer isso, né? Eu fico tentando achar, eu tento achar e acho, e quase convicto, embora não tenha evidência para falar isso, que o que acontece no Brasil, nos municípios brasileiros, nas cidades brasileiras, nos estados, não é nada diferente do que acontece pelo mundo. Assim, é porque a gente experimenta de perto, a gente vê as coisas como a gente vê, mas acho que se você olhar em termos comparativos, o que acontece aqui acontece no mundo todo e com muita semelhança, muita similaridade, né? Uma coisa que é importante é assim, desde quando os estados nacionais capitalistas gerenciam os corpos das pessoas? Vamos colocar uma pergunta retórica. Se você olhar para o que foi a escravidão e pegar, por exemplo, lá o camaronês que fala de necropolítica, né? Se você pegar a política de morte que é a escravidão e a gestão dos corpos, a administração dos corpos, que a escravidão significou no regime capitalista, os estados controlam esses corpos há muito tempo. Se você pegar o que foi a guerra, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, é isso, é administração e política, é biopolítica até o extremo, né? O que me parece novo também é assim, a gente está vivendo um momento de tal delicadeza que o controle sobre os corpos não se faz mais, não se está exercendo nesse período somente sobre pobres e sobre negros ou sobre escravos. Quer dizer, a gestão sobre os corpos ela se ampliou de tal maneira que a gente não está, que os estados capitalistas não estão perdoando nem os ricos. O isolamento hoje não está valendo só para pobre. Claro, ele acontece de maneira diferente, ele afeta de maneira diferente, mas o receituário ele está se oferecendo para tudo. Isso parece uma coisa inédita. Então, assim, eu estou discutindo só o primeiro ponto da sua pergunta. O que tem de inédito nesse negócio? Né? Que acho que a pergunta podia ser elaborada desse jeito. O que tem de novo? O que tem de novo, me parece, é que a pandemia está obrigando aos estados capitalistas a fazerem política de controle e cerceamento também sobre as classes que estão no poder. Isso é um negócio que parece novo. Quer dizer, até um certo ponto a gente imaginaria que os estados fazem essa força, mas ela é muito mais intensa, muito mais evidente nas camadas mais populares, nas classes trabalhadoras, né? Entre os negros, entre as mulheres. Mas me parece que a expansão disso para as classes dominantes, ela aconteceu, é efetiva. Você vai pegar no Instagram, os famosos e ricos estão fazendo lives porque estão trancados em casa em isolamento social. Então, assim, o cerceamento de liberdade que a pandemia impõe, que já existia para quem era pobre, já existe para quem é pobre, para quem está por baixo do tecido social, ele se expandiu, né? Então, o que tem de inédito? Me parece que está maior o campo de cerceamento da liberdade. E a capacidade que os estados têm de constranger as classes sociais está maior, está ampliado, em nome de uma crise, em nome de uma pandemia. Então, essa é assim, a primeira coisa que me veio à mente da sua cabeça. Mas é melhor você falar alguma coisa, senão eu vou ficar falando direto. Não tem problema, a ideia é essa fala mesmo. Né? O espaço é esse mesmo, de uma conversa solta. Então, finge que eu respondi a primeira parte da pergunta, você pode colocar os outros elementos. E passo a passo. Mas eu vou utilizar, eu vou tentar trazer um outro elemento, porque, por exemplo, a Luciane fez uma pergunta aqui teremos ano eleitoral? Ou seja, vai ter eleição? Que é um negócio que acaba, assim, é um universo de preocupação, faz parte do calendário. Ela colocou ainda... a pandemia colocou em xeque o Estado mínimo, ou seja, é uma coisa atrás da outra. Primeiro, questão do ano eleitoral, como ficamos nessa condição de cumprir os prazos dos ritos da nossa democracia,
nessa condição. E o segundo ponto é o tal do Estado mínimo está em xeque? Deixa eu perguntar para a Luciane e para você, Rodrigo. Trump e Bolsonaro estão no poder ainda? Estão no poder. Então o Estado mínimo não está em xeque. Então, tem um breve momento. Quando é que o Estado mínimo vai estar em xeque? Quando quem defende outra coisa estiver no poder. Você acha que o Bolsonaro e o Trump têm condições de levar ao extremo essa ideia de Estado mínimo? Eu acho que tem, vão levar. O regime de exceção que a pandemia instala autoriza que eles façam experimentos, cara. Entendi. Qualquer experimento. Todo experimento é possível. Você não vê o secretário do Estado do Rio de Educação não está experimentando educação remota sem planejamento nenhum? Sim, de fato. Quer dizer, um regime desse tipo permite que você experimente. Vou fazer uma provocação. Qual que é a possibilidade do Trump dizer assim, a responsabilidade pela saúde de cada um, cuidado para o coronavírus, é sua, individual. Fique em casa e se cuide. E junte dinheiro para a próxima pandemia. Não vejo nenhum drama em relação ao Estado mínimo. Sobre ano eleitoral, todo ano é eleição, todo ano é ano eleitoral, Rodrigo. Você que é de partido político, eu que sou parte de um partido político, a gente sabe disso. Todo ano é ano eleitoral. Toda live que a gente faz, ela tem interesse político. O pessoal está fazendo live. Tem gente falando na imprensa, tem gente fazendo palestra. Todo ano é ano eleitoral. Por mais que às vezes não vale aquela cerimônia, aquele ritual específico, que é a eleição, todo ano é ano de disputar votos. A gente está fazendo isso já. Está todo mundo fazendo isso. Então, independente de ter o rito do voto na urna, existem disputas acontecendo tendo em vista a aquisição de votos. Agora, pode pensar o voto como metáfora para uma outra coisa. A gente quer adesão às nossas opiniões, a gente quer adesão às nossas ideias. Isso faz parte do jogo democrático. Isso está acontecendo. Está acontecendo. O que eu acho que pode acontecer é o ritual específico do processo eleitoral, que é depositar o voto na urna. Esse a gente pode ter adiamento. Mas a disputa pelas ideias, a disputa pública pelas ideias, a construção de figuras públicas e políticas importantes e a tentativa de angariar para si interesses e opiniões, essa já está em andamento e está forte. Então, acho que sim, teremos ano eleitoral, estamos no meio dele. Deixa eu fazer uma provocação, então, com o que você falou sobre a questão do Estado mínimo. Que não é nenhuma provocação, mas é um desdobramento do que foi posto. Por exemplo, a gente tem uma realidade colocada que impôs uma ação do Estado diferente do que era colocado a partir do ideário desse ideário do Estado mínimo. Ou seja, a necessidade do uso do Estado e do uso do Estado em áreas como a área da saúde mesmo. A gente vê esse exemplo do SUS. Eu acho que teve até a Maria Bertoschi que colocou, acho que o Mandetta ter passado a defender o SUS é sintomático, que o estadista precisa cuidar de algo a mais do que o Estado mínimo. Bom, é uma reflexão mais ou menos essa que eu ia encaminhar. Não, a condição extraordinária que pode colocar o Estado em estado de sítio ou coisa do gênero, o estado de calamidade, dá uma permissão ao mandatário de experimentar, da maneira como você colocou. Porém, a realidade, por exemplo, a realidade dos corpos morrendo e da sociedade começando a cobrar e a necessidade de dar respostas rápidas que normalmente o Estado, no caso do Brasil através do SUS, mas os problemas que aconteceram nos Estados Unidos por não ter um sistema de saúde integrado de uma maneira similar à nossa, também tá passando, mostrou algo deficitário e impôs, é uma realidade que se impõe nesse debate sobre essa relação do Estado ser mínimo ou não, o que é ele ser mínimo, o que é esse Estado mínimo que era proposto e ele dá conta das necessidades da realidade concreta postas pela pandemia. É mais ou menos isso. Tá, primeiro eu queria agradecer a Maria, mas claro, falar do Bernardo, que é maravilhoso, lindo, perfeito. Faz muito tempo que eu não falo do Bernardo, então quero destacar a sua presença, que falou também do Estado mínimo. Agora, sobre o que a Maria falou, assim, a minha resposta vai ser rápida. Mandetta continua ministro? Não. Eu fico na dúvida. Pronto, você pergunta, eu fico na dúvida se eu tenho que responder ou não. Pode responder, pode não responder. A questão é a seguinte: o Mandetta, quanto mais gestos ele fez no sentido de pensar o SUS, mais rápido ele cavou a própria cova. A gente não tem hoje
no governo nenhuma vontade de manter o Estado mais ativo. Cara, um Estado que garante saúde, educação e segurança não é um Estado socialista, é um Estado liberal. Isso é um Estado mínimo, não é? Tradicionalmente, o que é o Estado mínimo? É o Estado que só cuida da saúde, educação e segurança. O Estado mínimo é, assim, tradicionalmente, ortodoxamente, ele tem uma finalidade: não interferir na política econômica. Ou melhor, não interferir na economia, no mercado. Na política econômica, não. Quer dizer, garantir autonomia para o Banco Central, garantir autonomia para os mercados, garantir autonomia para o mercado financeiro. Isso aqui é o Estado mínimo. E ele faz militância, esse Estado, para garantir um mínimo lá de segurança, saúde, educação mínimo. Quando faz? Se fizer muito, é Estado de bem-estar social, né? Não pode fazer muito também, não. Tem que fazer pouquinho. É o Estado que não participa das atividades econômicas e toda iniciativa vem parte da iniciativa privada, ou seja, a escola passa a ser uma escola privada. Vou pegar esse trem aí. Vou entrar nesse trem aí. Aí eu vi que se eu declarar calamidade pública no Estado do Rio, apresento um projeto de lei de desestatização. O Estado mínimo morreu? Não, está mais vivo que nunca. Está mais forte que nunca. Né? Está disputando. Só que, assim, são os defensores do Estado mínimo no poder disputando conosco que estão fazendo live no Instagram. Então, assim, a gente não só tem o Estado mínimo como mais perto de nós no horizonte, como a gente sabe que na disputa pelo Estado, nós estamos perdendo. Agora, sendo romântico, tá? Só fazer um exercício romântico que às vezes eu gosto. Nós que somos comunistas, socialistas ou anarquistas, a gente não quer Estado. Mas acho que quando a gente fala isso, a gente quer dizer outra coisa. Sacou? Uhum. A gente quer um regime de liberdade, mas não quer um regime de liberdade mercadológica. A gente não quer que a liberdade se manifeste na possibilidade ou não de consumir o que a gente quer. Ou que se manifeste a liberdade na possibilidade ou não de explorar a mão de obra alheia. Quando a gente fala que a gente não quer Estado, a gente quer uma outra coisa. Né? Uma outra forma de organização, uma outra concepção de liberdade, uma outra concepção de mundo. No momento desse, como a gente está vivendo agora, a gente fica tentado a falar assim, foda-se, é uma boa oportunidade para fazer revolução e acabar com o Estado. Aí eu estou falando que é a parte romântica, né? Assim, dá vontade, não dá? Então beleza, deixa acabar, faz o Estado mínimo e vamos ver o que acontece. Vamos apostar no ponto pior, melhor. Nossa. Mas isso eu estou falando do ponto de vista romântico, eu sei que existe. Você sabe que existe, né? Uhum. Hoje, qual é a nossa briga quando a gente tem esse Estado? Sabendo que os defensores do Estado mínimo estão no poder. A gente briga pelo ponto pior, melhor, e acelera o processo de dissolução do Estado. A gente briga por um Estado que garanta o mínimo, que não é uma política comunista, socialista, nada disso. Olha só o que eu estou falando. Os defensores do Estado mínimo hoje são defensores do Estado radicalmente mínimo. A gente vai tentar manter o mínimo que o Estado já oferece, e qual é a nossa proposta para o Estado? O nosso desafio é esse. E onde que a gente vai fazer essa disputa? Onde é que a gente vai brigar por isso? Agora, eu vou retomar tudo só para sintetizar, né? Porque a pergunta que você me fez é mais simples do que tudo que eu estou falando. Eu acho que a ideologia do Estado mínimo, ela está mais forte do que nunca. Ela está se fazendo presente em tempos de pandemia e ela está se materializando na forma de políticas estatais e do governo federal. Eu acho que o Google, enquanto plataforma, por exemplo, de educação remota, se impor como agenda para todos os estados, praticamente, é sintomático de que nem a educação o Estado cuida mais. Eu acho que o Banco Itaú financiando o hospital de campanha é sintomático de que a gente está, no momento de pandemia, não fazendo do SUS a nossa principal bandeira e defendendo o sistema público de saúde, mas mostra que a gente está entregando para a iniciativa privada financeira um Banco Itaú, né, em termos experimentais, ou seja, a gente está em tempos de pandemia, vamos experimentar o que significa ter um hospital por um banco. Está experimentando. Quando acabar a pandemia, o hospital está pronto. Então, assim, esse debate sobre o Estado mínimo é gravíssimo, ele é imenso, ele é perigoso e eu acho que a gente está muito derrotado nesse negócio aí. A gente está muito longe de conseguir resistir a essa possibilidade. Então não tem cheque no Estado mínimo, pelo contrário, a gente que dá em cheque. A gente não está conseguindo. O Estado mínimo nos colocou em cheque, né? A gente não está conseguindo apresentar o nosso, dentro desse universo de longo prazo, o nosso programa de transição. Pode ser. E a gente está vivendo uma revolução passiva. Eu não diria isso. Acho que a gente está vivendo... Pô, cara, eu nem vou me arriscar a dizer o que a gente está vivendo, porque ainda preciso de...
amadurecer a reflexão. Eu estava brincando disso hoje, que assim, você tem tantos militares entrando no governo, substituindo civis, você está colocando os militares no poder sem dar golpe. Essa é uma coisa interessante sobre os militares no poder. Outro dia eu estava lendo, acho que foi ontem, que eu li a necessidade desses militares que estão no poder. Tem duas coisas que eu li sobre essa questão dos militares. Eu acho que vale a gente até desdobrar, porque quando a gente fala sobre as questões do Estado, é um elemento que a gente acaba esquecendo de falar, né? Um negócio que participou e participa ativamente de momentos muito drásticos da política, e a gente meio que vai passando. Mas Posso fazer um parênteses rápido? Fala. Antigamente, a gente usava a expressão escantear. Só que depois do Muricy Ramalho, são tanto gol de cabeça que escantear agora virou perigo de gol, sabe? Então, você não usa mais escantear para deixar de lá. Antigamente, escanteio que não vai dar nada. Meu Deus. Você não cruza a bola na área, né? Você sabe que eu tenho dificuldade com essas analogias futebolísticas. Não sou propriamente um conhecedor do futebol. Então, o que eu falava sobre a questão dos militares? Bom, a primeira coisa é como sim. Primeiro, vou falar o pior primeiro. O pior não, mas é o mais inusitado. Que foi dito de forma anedótica mesmo. O engraçado é notar que a figura do militar, que era tido, não, a gente tinha a ideia do militar, é um profissional, coisa e tal, mas aí você vê que a única diferença é que são uns caras de cabelo branco com farda e cara sisuda. Mas que não oferecem resposta qualitativa nenhuma. Ou seja, aquela ideia do profissional militar ser um profissional diferenciado, ela fica posta em xeque quando a gente vê a forma como lidam. Mas aí eu diria que isso é complicado, porque há militares, tem bons profissionais em tudo quanto é coisa, aí poderia cair nesse universo do indivíduo. E tem o outro, que é a necessidade de se apresentar alguma coisa, porque nunca teve tanto militar num governo assim, nomeado e participando ativamente num governo, nem no período da ditadura militar. Assim, nunca teve tantos militares atuando tão diretamente no universo da política, colocados como quadros da política. E precisam apresentar alguma coisa. Tanto é que sempre se apresenta uma espécie de fissura de como lidar com a pandemia por parte desses grupos, não só com a pandemia, mas também com as questões econômicas, e mais ou menos o que o Bolsonaro fica apresentando. A provocação é essa, assim, esses militares aí, esse universo... Deixa eu te falar uma parada. Qual é o receito? Cara, eu tava no MEA, né? Eu trabalho no Rio, estou lá toda semana. Qual que é a recomendação que os militares sempre dão para quem mora em favela? Toda vez que eles vão fazer alguma operação. Não saia de casa. Quarentena. Rapaz, a resposta da quarentena é o mais esperado que os militares façam. Eu esperaria que os militares fossem os primeiros a defender quarentena, porque eles fazem isso o tempo inteiro. Eles mandam a gente ficar em casa o tempo inteiro. Para que eles façam o quê? Para que eles façam política. Guerra é política por outros meios, né? Para que eles façam a guerra deles. Então, eu esperava, assim, honestamente, que os militares fossem fazer a campanha pela quarentena. O que aconteceu no meio do processo aí com o Bolsonaro todo, essa coisa toda? Os militares disseram, o Bolsonaro mantém a quarentena. Olha que maluquice. O núcleo civil do governo Bolsonaro, núcleo empresarial do governo Bolsonaro, vou chamar assim, olha os termos que eu estou usando, ver se você conhece essa expressão, né? Esse governo civil-militar do Bolsonaro, empresarial civil-militar, que é muito mais empresarial militar do que civil, vamos combinar? Sim. Ele tem, inclusive, essa disputa interna. Os militares apostam na quarentena. E aí, durante aquela crise com o Mandetta, os militares estavam fazendo força para que ele mantivesse o ministro que estava defendendo a quarentena. E o núcleo empresarial do Bolsonaro, aí você vê o velhinho da Havan, essa galera que você conhece que adora o Bolsonaro, saindo nas suas redes sociais para dizer tem que acabar com quarentena. Olha que conflito curioso. O que era um grupo alinhado, organizado e articulado para o processo eleitoral, que era o núcleo empresarial mais o núcleo militar,
e colocaram o Bolsonaro no poder, por causa da quarentena do coronavírus, eles racharam. Não sei se eles vão continuar rachados. Não sei se isso vai durar muito tempo. O que dava cola para esse grupo, né? Os militares, eles se orgulham de ter um discurso reto do ponto de vista moral. Se eles são realmente profissionais éticos e se não são, a gente não vai saber nunca. Mas que eles se orgulham de manter esse discurso, eles se orgulham. Esse discurso o Bolsonaro se apropriou para disputar a eleição. Então ele entrou no governo com um discurso forte, pró-ética, pró-moralidade, desfrutando de uma credibilidade que o Exército especialmente tem diante da sociedade. Essa coisa que você falou de você pensar o militar como um profissional de qualidade, ele está nessa onda. É uma coisa só. Ele é um profissional de qualidade porque ele é sério, porque ele é moralmente correto, porque ele não é corrupto e por aí vai. É o espírito do qual se alimenta a credibilidade do Exército. O Bolsonaro navegava nessa zona, ele é capitão do Exército, afinal de contas. E navegava no dinheiro dos empresários. Olha que coisa que é interessante. Ele não quer a quarentena para agradar os empresários, então ele está perdendo os militares, tá certo? Agora, os militares que estão no governo dele querem a quarentena. Então ele tem que ceder durante a quarentena, então ele perde os empresários. Qual que é a posição do governo entre essas duas forças que estão disputando o poder? Eu não sei se os militares vão segurar essa onda durante muito tempo. Se o Bolsonaro ficar pró-empresário o tempo inteiro. Até agora, o que a gente tem visto? Os militares apertam o Bolsonaro de um lado e ele entrega um cargo. O tempo inteiro, nessa balança de poder, o tempo inteiro que os militares foram desprestigiados em momento em nome de outra coisa, o Bolsonaro trocou o desprestígio por um cargo. Então você tem o que vem acontecendo ao longo do tempo? Parece que está fazendo isso com o Centrão, né? Ou pelo menos com alguns grupos do Centrão, para poder conseguir algum tipo de articulação no parlamento. O Bolsonaro trata o Exército como a gente deveria tratar um partido político. Como é que você agrega a fidelidade de partidos políticos? Como é que você faz base de governo? Você dá para ele o ministério. Historicamente é assim, né? Quem é a sua base aliada? Você conta a base aliada de um governo pelos ministros que ele ocupa. Quem são os partidos que estão naquele governo? O que o Bolsonaro faz com os militares para ganhar fidelidade? Coloca os caras em cargos estratégicos. E quanto mais aperta, mais cargos estratégicos esses militares vão entrando. Hoje caiu o ministro da Justiça. Quem é o próximo? Entendi. Eu não duvido que entre um militar aí. Entende? Eu acho que os militares eles estão se sentindo incomodados com algumas coisas que o Bolsonaro está fazendo, porque tem essa disputa de poder que parece internamente. E o jeito que o Bolsonaro tem de manter a fidelidade dos militares é colocando eles em posições estratégicas. Aí, é claro, desculpa a expressão, tá? Quando você está com a bunda na janela, amigo, você está exposto. Você pega um militar que tem um discurso de que ele é um profissional reto, moral, coloca ele para ser ministro de qualquer coisa. Agora, a ação do militar, que sempre é a ação da caverna, que está limitada a um lugar que ninguém vê, de repente você coloca ele em público. Aí você vai descobrir que, de repente, os militares são pessoas comuns, como qualquer um, sujeitos a qualquer problema. Bom, desculpa. Não, que isso. Valdir, a gente tem o tempo do Instagram. A gente determinou que é o tempo do Instagram. Então a gente já está chegando nele. Então, o primeiro que eu pediria é uma última palavra, uma palavra de despedida, de encaminhamento, sei lá, uns 2 minutos, 3 minutos de finalização dessa reflexão sobre o nosso hoje, nessas condições que a gente se encontra. Solto mesmo, livre. Tá, rapidinho então. Só para fazer um comentário bobo assim, eu fico vendo os nomes aparecendo que estão entrando na live e tem uns nomes que eu não sei se são as pessoas que eu acho que são. Tipo o Vinícius Souza, se for quem eu estou pensando que é o Vinícius, lá de Juiz de Fora, eu estou com a saudade dele danado, muito tempo que eu não vejo, não falo, não tem notícia. Talvez seja, eu espero que seja e eu queria deixar um beijo para ele se for ele. Outra coisa, assim, eu tenho uma amiga chamada Beatriz Brandão, que escreve no Le Monde, e ela voltou da China em fevereiro, gripada, sacou? E ela passou, assim, antes da coisa estar desse jeito, ela passou um período de isolamento na suspeita de ter trazido da China o coronavírus. E ela fez um texto sobre isso. Ela juntou com um amigo dela lá, que é economista, que estuda a China, economia chinesa, e publicaram no Le Monde, no Diplomatique, um textinho falando dessa reflexão, fazendo uma reflexão sobre a China e sobre o que é o coronavírus nesse contexto de capitalismo. Eu estava lendo esse texto hoje, um textinho recomendável pra caraca, acho que é uma aquisição importante para quem tiver à disposição.
Como palavras finais, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de refletir contigo aqui, é sempre um prazer. É um prazer refletir em nome do pessoal de Teresópolis, mas também é um prazer refletir com você, que é meu amigo e pessoa muito sagaz, inteligente, capaz, e que fica mais bonito ainda na câmera do Instagram. Eu queria dizer também que eu sei que esse personagem do seu livro aí é o Togliatti, e que você devia mudar um pouco a estética da sua estante. Trocar ou botar outros livros, para ver que você está lendo outra coisa, sabe? Você fica colocando só o mesmo autor aí. Aí, agora parece que você está lendo. Na próxima, toda live que você fizer, você tem que trocar o livro que está na capa. Que... É que o livro que você está lendo está aqui do lado. Não, então é o seguinte, cara. Bem, o que eu posso dizer nesse momento, né? Eu acho que a gente... Vou falar um negócio maluco. Mas a gente precisa se encontrar. Todo mundo precisa se encontrar. Seja pela rede, seja pela live. Quem tiver coragem e quiser arriscar a vida pessoalmente, toma um... Cara, a gente está numa situação muito, muito difícil do ponto de vista político. A gente está numa situação muito difícil do ponto de vista do capitalismo. A gente está numa situação muito difícil do ponto social. A gente tem uma degradação social grande, a gente está perdendo... Ou seja, se a gente não conseguir se organizar minimamente para dar uma resposta, nem que seja provisória em tempo de quarentena, mas uma resposta política a médio e longo prazo, a tendência é que a gente vá o tempo inteiro ficar fazendo lives lamentando aquilo que foi perdido. A gente vai ficar o tempo inteiro nostálgico, sofrendo, deprimido, chorando as mágoas de um regime que nem era tão bom assim, mas parece que é lindão, porque, tipo, a gente fica com o governo Lula e Dilma, sofrendo, achando que a gente está perdendo. Assim, se a gente não conseguir sair da posição de estar levando porrada no cantinho do corner e começar a se colocar na iniciativa, e se colocar na proposição, se colocar na situação de quem propõe, a gente não vai conseguir respirar. A gente tem um futuro muito triste pela frente. Eu tenho esperanças, cara. Acho que o coronavírus está fazendo todo mundo se movimentar. Impressionante. Nunca vi tanta live, tanto debate, tanta conversa, tanta coisa acontecendo quanto estou vendo nesse momento. Então, isso me dá esperança. Então, nesse sentido, meu recado, final, é esse. Assim. A gente continua com esperança de que a organização e a luta diária dão resultado e de que as transformações sociais que essas lutas e essas organizações conseguem produzir, elas estão aí, estão presentes, são uma realidade. A gente precisa acreditar nelas e continuar. Maravilha, Valdir. Primeiro, agradecer a você, a disposição para a conversa, entrar... Filtro homenagem ao Vinícius aqui. O que foi? Botar um filtro em homenagem ao Vinícius. Agradecer a você por ter usado diversos filtros durante essa conversa. Esse é para o Bernardo. Eu estou percebendo, agradecer a todo mundo que apareceu, Natasha, Bernardo Portes, Vinícius, agradeço imensamente. O óculos parece o da Maria, olha. Parece. Com informações da Europa. Bom, agradecer a todo mundo, agradecer ao pessoal de Teresópolis por ter encampado essa iniciativa, por ter participado. E o que a gente pode fazer é ampliar os espaços de conversa, de debate, de construção de ideias, construção de soluções. E esse é o esforço que a gente está fazendo. Desde das locais até as soluções no nível estadual, da União, mas o principal agora, eu acho que para a gente é a gente ampliar justamente esse tipo de trabalho efetivo para mudar a condição das coisas e no fim dessa pandemia a gente ter encaminhado algo melhor do que o mundo que a gente está deixando. Tenha corrido bem. Valeu, gente. Um abraço. No final de agora, Rodrigo, eu não consegui ouvir nada que você falou porque caiu a conexão. Caiu a conexão? A sua ou a minha? Caiu.
Eu fiquei testando o filtro porque você estava travado para mim. Eu só ouvi você falar, obrigado, pessoal Teresópolis, e agora você voltou. Ah, é? Foi nesse nível? Então vou ser mais, serei mais conciso. Olha, obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado ao pessoal Teresópolis por ter encampado isso. E essa iniciativa de conversa, esse tipo de conversa é para gerar reflexão e para gerar um encaminhamento, uma saída, para a gente pensar soluções para que a gente não tenha, para que a gente saia dessa condição que a pandemia nos impôs, antevendo e construindo um mundo melhor do que a gente deixou para trás. Valeu, gente. Fiquem bem. Até agora. Bora, peraí. Uma coisa. Fala. Para você? Fala. Esse vídeo aqui que está no Instagram, dá para baixar ele? Esse vídeo... Ah, sim. Muito bom. Muito boa lembrança. Fui correr para poder não perder. Esses vídeos eles vão todos para o YouTube. Aí vocês podem curtir o nosso canal no YouTube. É só procurar Pessoal Teresópolis, que vai estar lá. Fica 24 horas aqui no Instagram. E também pode curtir o perfil da gente aqui no Instagram. Apresente para os amigos. E pode curtir também a nossa fanpage no Facebook. Tem sempre informação do que a gente está fazendo. Forte abraço para todo mundo. Valeu, Valdir. Vamos à luta. Beijo para todos.